Provérbios 7, verso 1 fala assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti. E conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-o na tábua do teu coração. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero que você respire assim, sabe aquela... Você vai puxar a respiração bem fundo e vai soltar lentamente. E eu quero que você comece a pedir ao Senhor que Ele venha falar ao seu coração, que Ele venha acalmar os nossos corações. Senhor, nesse momento nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, para sermos direcionados por Ti. Senhor, eu peço que os anjos do Senhor continuem neste local. Pai, que o Senhor continue a receber a nossa adoração, que o Senhor continue a receber a nossa atenção, o nosso louvor. Ó Deus, nós saímos das nossas casas, ó Deus, para ouvir uma palavra Tua. Uma palavra que venha trazer transformação de vida. Senhor, desde já eu repreendo todo o cansaço, toda a fadiga, todo o cansaço mental, todo o cansaço físico. Ó Deus, que nós possamos estar renovados em Ti, porque a Tua presença, ela faz isso conosco. Ó Deus, nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos praticar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós repreendemos todo o barulho, toda a distração, todo o sono, Senhor. Que os nossos ouvidos venham estar atentos à Tua voz nesse momento. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem infinitas maneiras de falar conosco. Nós Te louvamos e estamos atentos ao Teu querer e à Tua palavra. Nós queremos nos mover debaixo da Tua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor mais uma vez, porque Ele merece. Amados, o tema da palavra nessa noite é o segredo para uma vida próspera. Quem aqui já é próspero, dá um glória a Deus. Quem quer prosperar ainda mais, aleluias, glória a Deus. E quando nós lemos esse versículo, né, que fala: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Amados, o segredo para uma vida próspera está realmente resumido nesse versículo. Porque se nós queremos ser prósperos, nós precisamos guardar as palavras do Senhor dentro do nosso coração. Nós precisamos seguir os mandamentos, viver os mandamentos que o Senhor deixou para nós. Esse é o segredo para uma vida próspera. E muitas vezes nós buscamos uma prosperidade, nós buscamos uma vida próspera, mas não temos um entendimento do que é próspero, do que significa a palavra prosperidade. E prosperidade, amados, né? No meu dicionário, significa que é nós termos tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Isso é ter uma vida próspera. Muitas pessoas aí fora, elas ligam a prosperidade às finanças, ao dinheiro, aos bens materiais. E prosperidade não está relacionado a isso, né? Prosperidade está relacionado em nós termos tudo aquilo que nós precisamos. Existem pessoas que não vão ter muitos dinheiro, mas ainda assim elas vão ser prósperas. Porque prosperidade significa olhar tudo aquilo que temos com gratidão, né? Com o olhar voltado em agradecimento ao Senhor. E nós precisamos cumprir, né, os princípios do Senhor, os mandamentos que o Senhor deixou para nós. E isso vai nos fazer ter uma vida próspera. Se nós queremos ser prósperos, nós precisamos obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus. Abra comigo em Gênesis 3. Gênesis 3. Irmão, se você tiver dificuldade para encontrar o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 3, verso 6. Para que eu e você nós possamos ser prósperos, amados, nós precisamos ter uma vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Se nós não tivermos relacionamento com Deus, dificilmente, raramente nós vamos ter prosperidade. Nós podemos até ter muito dinheiro, mas prosperidade não.
Porque, como eu falei, prosperidade não está ligada ao valor financeiro. Amém? Em Gênesis, capítulo 3, verso 6. Vamos lendo. Vamos, a partir do 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amados, no verso 8 fala que quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Você já parou para pensar o que Deus tinha ido fazer no jardim pela viração do dia? Um Deus que é onisciente, que é onipresente, que conhece tudo. O que ele foi fazer no jardim? Amados, acredito eu que ele foi lá para ter relacionamento. Ele não foi lá falando assim: não, já fiz tudo aqui hoje, agora eu vou lá no meu jardim, aguar minhas plantinhas, ver se já cresceu. Não, amados. O próprio Deus, ele foi lá para ter momento de relacionamento com Adão. Porque para que nós venhamos ser prósperos, nós precisamos ter relacionamentos com Deus. Nós fomos criados para ter um relacionamento com o Senhor. Eu e você não fomos criados simplesmente por ser um ser da criação de Deus. Amados, Deus já tinha criado tudo. Tinha animal, tinha planta, tinha tudo. Depois o Senhor criou a mim e a você, para que nós viéssemos ter um relacionamento. E eu fico observando que Eva, ela perdeu a oportunidade de ter esse relacionamento com o Senhor. Adão e Eva, eles perderam essa oportunidade, porque foi lhes apresentado um fruto. A partir dali, o relacionamento deles foi quebrado com Deus. Como que queria continuar esse relacionamento? O Senhor falou: olha, não pode, dessa árvore é proibido o fruto. E a partir daquele ato, daquele fruto proibido, Eva perdeu o seu relacionamento com o Pai. E enquanto eu escrevi esse esboço, o Senhor, ele me fez refletir que naquela época foi um fruto. Mas o que hoje em dia está nos fazendo perder o nosso relacionamento com Deus? São tantas distrações, amados. É tanta facilidade que muitas vezes nós nos perdemos dentro de casa. Não precisamos nem sair para nos perdermos, para perder o nosso relacionamento com Deus. Antigamente as pessoas, elas eram presas em vícios, no alcoolismo, né, no adultério, na prostituição. Hoje o inimigo, ele já muda de estratégia e ele vem com as distrações. Porque muitas vezes nós achamos: mas isso aqui não é pecado. Mas estar nos afastando do nosso relacionamento com o Senhor. E o Senhor, ele nos fala: quer o segredo de uma vida próspera? Vem para perto do Pai. Quer um segredo de uma vida próspera? Mantenha um relacionamento com o Senhor. Amados, o Senhor, ele vai trazer a direção para nós, né? Ele vai trazer tudo. Ele vai trazer uma palavra, e a partir dali, desse relacionamento, nós vamos começar a nos mover em uma maturidade diante do Senhor. Uma maturidade cristã. É para isso que nós somos convidados. Danilo, projeta para mim aquela primeira foto. Eu peguei uma foto bem simples, só para fazer uma representação para vocês. Uma vida próspera, ela vai envolver a nossa saúde, a nossa família, as nossas finanças, que também é muito importante. Quem aqui gosta de dinheiro? Eu gosto, amados, não é errado, né? Até porque nós precisamos dele para muitas e muitas coisas. Vai envolver a nossa vida social, vai envolver o nosso hobby, o nosso lazer. Isso também envolve a prosperidade, amados, porque nós vamos fazer aquilo que gostamos. Realização é o sentido da vida, as nossas realizações. E principalmente a nossa vida espiritual. Tudo isso engloba a nossa vida, né? A prosperidade na nossa vida. E aqui no centro, amados, vocês estão vendo, é como se tivesse uma cadeira. É porque a imagem, ela fica um pouco distorcida. Mas aqui no centro é uma cadeira. Aqui no meio é uma cruz.
representando que quando nós temos relacionamento com o Senhor e o Senhor está no centro das nossas vidas, esse ézinho aqui, ó, significa o nosso eu. Quando o nosso eu está fora do centro da nossa vida, todas as áreas que envolvem a nossa prosperidade, elas estão em ordem. Porque primeiro de tudo, nós temos um relacionamento com o nosso Deus. Quando nós nos relacionamos com o Senhor, a nossa vida sentimental ela é organizada. Todas as nossas emoções, elas são equilibradas pelo nosso Deus. Isso é ter uma vida próspera. Ter uma vida próspera é colocar Cristo no centro da nossa vida, para que tudo fique organizado. Para que mesmo que momentaneamente você esteja passando por uma tribulação, você possa se lembrar que existe um Deus que cuida de todas as coisas. Amém? Glória a Deus, aleluias. E quando nós andamos com o Senhor, quando nós somos direcionados pelo nosso Deus, até as pessoas ao nosso redor, elas são abençoadas. É tão bom, amados, poder abençoar vidas, poder abençoar outras vidas. Em Gênesis 30, vamos lá rapidinho. Gênesis 30, verso 27. Aleluias. Gênesis 30, do 27 ao 30. A palavra do Senhor vai nos falar. Labão lhe respondeu: achei eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. E disse ainda: fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vida foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei eu de trabalhar por minha casa? Amados, aqui, se você for ler toda a história, nós vamos ver Labão, implorando para que Jacó ficasse com ele. Porque a partir do momento, amados, que Jacó começou a cuidar, dos bens de Labão, tudo que ele colocava a mão prosperava. Tudo aquilo que ele fazia ia para frente. Amados, então, nós precisamos ser essas pessoas. Jacó, ele não era simplesmente um dom, não era simplesmente as estratégias que ele usava para ser próspero. Porque por aí fora existem muitas pessoas que têm tantas estratégias de prosperidade, mas ainda assim caem, vivem uma vida de miséria. Então, o que fazia Labão ser próspero era a presença de Jacó. Aonde Jacó estava, aonde ele colocava a mão, as coisas prosperavam. E Jacó, independente das estratégias que ele usava, o que estava com ele era a presença do Senhor, era a vontade do Senhor. Quando a vontade do Senhor, amado, ela está ao nosso favor, sabe? Quando nosso relacionamento ele está intacto com Deus, a vontade do Senhor ela começa a crescer, ela começa a se realizar sobre nós. Quando nós temos um relacionamento com Deus, nós fazemos as coisas para Ele, amados, e não é um peso para nós. E assim, da mesma forma, quando pedirmos algo ao Senhor, Ele vai nos dar, porque nós somos o quê? Um filho querido. A Esther, ela é uma filha muito boa, ela é muito obediente, ela é muito calma, Tudo que se pede, ela faz, ela tira boas notas. Então, dificilmente, quando a Esther nos pede algo, para mim ou para o Ramon, a gente consegue falar não. Só se for algo muito extremo. Mas tudo que ela, mãe, isso, a gente dá, porque nós temos prazer. Porque é um filho bom, é uma filha boa. E eu fico imaginando que da mesma forma é o Senhor conosco. Sabe, nós temos um Deus bom, nós temos um Deus que quer coisas boas para nós. E quando nós agradamos a Deus, Ele vai agradar a nós também, amados. Se nós formos uns filhos bons, dificilmente nós vamos pedir as coisas para o Senhor e vamos ganhar um não. Até as coisas mais simples, o Senhor Ele vai realizar o nosso desejo. Porque nós somos filhos bons. Viu? Fica aí, os adolescentes, fica a dica, tá bom? Seja um filho bom, seja um filho obediente, que o Senhor Ele vai te fazer prosperar nessa terra. Os seus dias serão mais longos, amém? Aleluias. Então, amados, independente das estratégias que nós venhamos muitas vezes buscar,
se a palavra do Senhor ela não estiver conosco, se a vontade do Senhor não estiver conosco, não vai ter como prosperar. Porque tudo que fazemos aqui tem que ser debaixo da vontade de Deus, debaixo da palavra do Senhor, debaixo daquilo que o Senhor quer para mim e para você. Abra comigo lá em Lucas. Lucas 5. Lucas 5, verso 1. Amém? Quem encontrou, dá um glória. A palavra do Senhor vai nos falar sobre a pesca maravilhosa. Capítulo 5, verso 1 fala: E aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Amado, se o Senhor ele tem uma palavra liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida, lance as redes, porque o Senhor ele vai nos fazer prosperar. Amém? É interessante que quando nós lemos, né, eu viajo muito, assim, minha mente ela é muito criativa. E quando eu ficava imaginando assim, que eu lia sobre a pesca maravilhosa, eu ficava pensando, meu Deus, né, eu imaginava como a pesca. Eles tudo equipado, com aquele chapéuzinho, né, cheio de isca, aquelas iscas diferenciadas, aqueles coletes de pescador, uma varinha pescando, sabe, aquela coisa serena de filme que a gente vê, né? Mas não era assim. Depois eu fui pensar como que os pescadores mesmo, que precisavam pegar muitos peixes, como que eles faziam? Amados, é na rede, né? É jogando, é puxando, para ver se vem peixe, se não vem, se vê alguma outra coisa, tem que limpar a rede, lançar de novo. E eu fico imaginando o tanto que eles estavam cansados. A palavra do Senhor fala que eles pescaram a noite toda e nada pegaram. Eles trabalharam a noite. Mas quando o Senhor Jesus aparece, e através da palavra de Deus, eles começam a se mover. E a palavra do Senhor vai, né, terminar nos contando que eles lançaram a rede. E eles conseguiram pegar tantos peixes que tiveram que chamar os outros pescadores para que viessem ajudar. Você está preparado para chamar outras pessoas para dividir toda a prosperidade que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida? Sabe, amados, às vezes nós vivemos momentos que nós falamos assim, não é possível, isso não vai acontecer não. Mas quando vem uma palavra do Senhor e nós começamos a nos mover, os milagres de Deus, eles começam a acontecer. Teve um tempo na minha vida e na do Ramon, amados, que era desesperador. E às vezes a gente ia, né, recebia uma oração, recebia uma palavra, encontrava uma missionária e Deus enviava uma palavra. E eu falava assim, meu bem, será que Deus pode antecipar esses acontecimentos que eu já estou cansada de tanto trabalhar? Eu estava como aqueles pescadores, cansada de lançar a rede, cansada de tentar várias maneiras de conseguir. Mas nós tínhamos uma palavra do Senhor. Nós tínhamos uma palavra sobre a nossa vida. E no momento certo, o Senhor, Ele fez se cumprir. Ele nos fez, né, alargar. Ele nos fez crescer ao ponto de poder, amados, chamar outras pessoas para compartilhar da maravilhosa pesca que Ele lançou sobre as nossas vidas. Então, por mais que esteja difícil, creia na palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Creia. Não abra mão, continue. Pode ser na sua área sentimental, pode ser no seu casamento, pode ser na sua área financeira. Eu não sei em que momento o Senhor Ele liberou uma palavra para te fazer prosperar. Mas eu sei, amados, que se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Não desfaleça, permaneça firme. Vá em frente. Amém? E nessa noite eu separei como se fossem degraus,
né? O primeiro degrau que eu falei para que a gente possa atingir uma vida de prosperidade é o nosso relacionamento com Deus. O segundo degrau, amados, que nós devemos subir para atingir uma vida de prosperidade é a excelência. Se nós queremos ser pessoas prósperas, amados, nós precisamos trabalhar e exercer a excelência. E Danilo, coloca aquela outra foto da moça. Excelência não está ligada a ter muito, a ter coisas boas. A imagem ficou bem ruinzinha. Mas olha que excelência que ela tinha. Ela não tinha uma casa luxuosa, ela não tinha uma casa enorme, mas ela exercia a excelência. Depois eu vou mandar no grupo da igreja, que aí fica melhor para vocês verem. Nós podemos observar a excelência com que ela organiza a sua casa. Todas as bacias no seu devido lugar, tudo limpinho, as panelas tudo bem areada. Amados, excelência é nós oferecermos o nosso melhor. Tudo o que formos fazer, seja no nosso trabalho, seja para a casa do Senhor principalmente, nós devemos fazer com excelência. As pessoas que exercem a excelência, amados, elas abrem caminhos, elas abrem portas, porque a excelência, ela nos acompanha. E as pessoas que olham para isso, chamam a atenção. No seu trabalho, desenvolva o seu papel com excelência. Só desenvolva o seu papel, faça com muita excelência. Não vai nem precisar pedir aumento, o patrão vai ver. O Deus vai honrar, o Senhor vai honrar. Então, tudo que colocarmos as nossas mãos, venhamos fazer com excelência. Em Gênesis capítulo 4, do verso 3 ao 4, vai nos contar, né, que foi até o pastor Arnaldo falou aqui sobre Caim e Abel. E a excelência, amados, com que Abel ofereceu a oferta ao Senhor. Ele ofereceu as primícias, ele ofereceu o melhor daquilo que ele tinha. Eu e você precisamos exercer excelência na nossa vida. Esse é um ato de prosperidade, é um ato de grandeza. Porque se em todas as áreas da nossa vida, do nosso ser, nós exercermos os nossos papéis com excelência, nós vamos prosperar. Uma pessoa que exerce excelência no casamento, o casamento vai bem? Vai, amados, não tem como não ir. A pessoa está sendo bem tratada, está sendo respeitada, está sendo amada. Quem é que não gosta disso? Os filhos exerçam excelência naquilo que vão fazer para os pais. Os pais exerçam excelência na vida dos filhos. Nós precisamos partir desse princípio da excelência. É termos um relacionamento com Deus, é exercermos a excelência em tudo que formos fazer, amém? No livro de Esther, capítulo 2, verso 12, vai falar sobre todo o preparo que Esther teve que fazer para que ela pudesse se tornar rainha. Amados, Esther, ela estava concorrendo, eu acho que era com mais 10 mulheres. Então você imagina a excelência, porque eles separaram as mais bonitas, né? Com a feição melhor, separaram mulheres perfeitas. Mas Esther, ela se preparou por 12 meses, com tanta excelência, que ela conseguiu com que o rei viesse a escolhê-la. E ela pôde assim cumprir o propósito do Senhor. Ela pôde assim cumprir o propósito na vida das pessoas, né? Do povo do povo dela. Então que eu e você possamos nos lembrar disso, sabe? Exercer com excelência tudo o que for fazer. Era um simples cuidado que ela precisava ter, mas ela fez com muita excelência, ao ponto de chamar a atenção do rei. Que nós possamos exercer tudo com excelência, ao ponto de chamar a atenção do nosso Deus. Assim como ele se agradou daquela oferta, né, de Abel, ele possa se agradar daquilo que nós temos ofertado diante do altar dele. E eu não falo em ofertas, né, em dinheiro, mas eu falo em ofertas de adoração, de relacionamento, de louvor, porque é isso que ele espera de mim e você. Nós esperamos com que a prosperidade ela venha bater na nossa porta, né? Mas é necessário que nós venhamos nos levantar, que nós venhamos nos capacitar para receber isso, amém? Em Mateus 26, do 6 ao 9, vai nos falar sobre a mulher de Betânia, né? Que ela derrama, amados, um bálsamo precioso sobre a cabeça de Jesus. Ela também agiu com excelência. E a gente pensa, mas ela esteve cara a cara com Jesus. Se eu também estivesse lá naquela época, eu tinha derramado bálsamo, tinha levado flores, eu tinha feito tanta coisa. Amados, Jesus, ele está vivo, está entre nós. Nós podemos fazer como aquela mulher, nós podemos derramar coisas preciosas diante do nosso Deus. Aleluias.
Nós podemos derramar um coração grato diante do nosso Deus, porque o Senhor, Ele tem prazer nisso. Então, não fique imaginando que você deveria ser daquela época para poder honrar ao Senhor. Não. Nós podemos honrar no hoje, no agora. Amém? O segundo degrau, amados, para que nós venhamos atingir uma vida de prosperidade é a gratidão. A gratidão. Gratidão é o reconhecimento de tudo que o Senhor tem nos entregado. Será que você consegue reconhecer tudo que o Senhor tem feito sobre a sua vida, tudo que o Senhor tem movimentado, tudo que o Senhor Ele tem direcionado sobre a sua vida? Gratidão, amados, é nós criarmos um memorial no nosso coração. E todas as vezes que nós formos orar, nós irmos nesse memorial e falar: Senhor, eu te agradeço porque tu me salvaste. Eu te agradeço porque o Senhor salvou a minha família, porque o Senhor fez tantas coisas para mim. Senhor, eu te agradeço porque tu és bom, porque tu és verdadeiro. Senhor, amados, um coração grato, ele move os céus. No livro de Lucas 17, vamos lá, Lucas 17. Verso 11. Lucas 17, verso 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluias. Vocês estão entendendo que um coração grato, ele é capaz de mover? Um coração grato, amados, a pessoa grata, ela dá continuidade às bênçãos do Senhor sobre a vida dela. Agora o ingrato, a pessoa que não consegue ter gratidão, ela encerra o milagre ali, naquele momento. Recebeu, acabou. Sabe, eu já vi tantas pessoas pedirem algo para o Senhor, pede, quando o Senhor entrega, ops, pega o beco, faz igual os 9, vai embora, não volta nem para agradecer. Que nós não venhamos ser essas pessoas. Que nós possamos ser como aquele que voltou, que se prostrou. E o Senhor no final, o que me chama a atenção é que o Senhor não fala assim: nossa, você voltou, seja rico, seja próspero. Ele fala: não, a sua fé te salvou. Aleluias. É para isso que o Senhor nos chama. O Senhor, Ele não nos chama para ser rico, nem nos chama para ser pobre. O Senhor nos chama para ter uma vida eterna, amados. E para que uma prosperidade maior do que essa? Para que uma prosperidade maior do que não precisarmos acumular tesouros aqui na terra? Sabe, não é errado ser rico, não é. Inclusive eu quero ser. O errado é nós colocarmos o nosso coração nessas coisas. O errado é nós querermos acumular riquezas. É o que eu costumo falar: o Senhor, Ele nunca vai nos fazer ser prósperos financeiramente se não for para compartilhar, se não for para abençoar a vida de outras pessoas. Porque o Senhor não quer que nós venhamos acumular. Amados, o Senhor Jesus, Ele não acumulava nada. E Ele era simplesmente rico. Ainda que Ele precisasse de alguma coisa, de algum dinheiro, Deus fazia nem que fosse sair da boca do peixe, porque Ele é a provisão presente sobre a nossa vida. Então não tenha medo. Se o Senhor tem te feito prosperar financeiramente, compartilhe. Se o Senhor tem te feito prosperar espiritualmente, agradeça, faça a vontade dEle. Um dia eu estava lá em casa, e aí eu estava lá banhando, refletindo, né? Porque mãe só tem sossego no banheiro, e olhe lá.
E aí eu estava lá e eu falei assim, Senhor, eu sou tão grata, mas eu sou tão grata por tudo que o Senhor tem feito por mim, que eu não sei mais o que eu posso fazer para poder agradecer ao Senhor. Eu falei assim, o Senhor quer o quê? 24 horas de jejum? Jejum de agradecimento? O Senhor quer que eu faça o quê? Amados, e foi incrível. Até contei para o Ramon. Eu fiquei pensando, eu falei, Deus, eu estou tão feliz, eu sou tão grata, eu quero fazer alguma coisa para o Senhor. O que eu posso fazer em gratidão? E eu ouvi nitidamente a voz do Senhor falando assim, apacenta as minhas ovelhas. Só isso. E eu falei, aleluia, Senhor. Eu aqui querendo lhe dar 24 horas de jejum, achando que é muita coisa. Mas o Senhor, Ele tem prazer que nós venhamos obedecer, ao invés de se sacrificar. Amém? Aleluias. Que eu e você possamos obedecer. Que eu e você possamos alimentar o nosso relacionamento com Deus. Porque muitas vezes o nosso coração quer jejuar, o nosso coração quer pagar um preço. Amados, mas o que o Senhor quer de nós é que nós venhamos cumprir o propósito. É que nós venhamos fazer acontecer. É que nós possamos ganhar mais e mais almas para Ele. Porque muitas almas ainda estão perdidas. E o Senhor quer que eu e você possamos ser como uma ponte e trazer essas pessoas para um relacionamento. Amém? E eu e você, amados, muitas vezes nós queremos sim ter riquezas aqui na terra. Isso é bom, é importante. Mas como eu falei, nós não podemos colocar o nosso coração nisso. Porque a partir do momento que eu e você colocarmos o nosso coração nisso, o Senhor Ele vai nos chamar para o relacionamento. Eu fico lembrando da passagem do jovem rico, né? Ele fala, Senhor, o que eu posso fazer, né? E ele fala assim, eu já obedeço meus pais, eu já sou bonzinho, eu já sou isso. E o que o Senhor fala para ele? Vai, vende tudo o que tem, distribui aos pobres e vem me seguir. Amados, e o coração dele estava nas coisas aqui da terra. O coração daquele jovem, ele perdeu uma oportunidade de ser extremamente próspero. Porque ele tinha riqueza, mas ele não tinha prosperidade. E nós precisamos exercer a nossa passagem aqui na terra com excelência. O que o Senhor requer de mim é que eu possa, apacentar as ovelhas dele. Mas e o que é que o Senhor requer de você? Como forma de gratidão. O que é que o Senhor requer de você? O que você tem ouvido a voz de Deus? Quando nós temos um relacionamento com o Pai, nós conseguimos ouvir a voz dele. Nós conseguimos saber qual é a direção que ele traz para a nossa vida. Amados, não tem como ter um relacionamento com Deus e quebrar a cara. Não dá, porque o Senhor está nos alertando o tempo inteiro. Sabe, o Senhor está falando, não vai para esse lado, não faz isso. O relacionamento, ele tem muitas vantagens. Então escolha se relacionar com o Senhor. Escolha ofertar tudo de excelência ao seu Deus. Teve uma época que, assim que eu me converti, eu morava lá na minha mãe, na avenida principal, e a igreja onde eu congregava era também nessa avenida, era um pouquinho distante só. Amados, e sempre, tudo aquilo que eu fui fazer para Deus, eu sempre procurei fazer com excelência. E eu lembro que eu trabalhava, na época, na feira, tinha uns 17, 18 anos, e aí eu ligava para minha mãe e falava assim, mãe, alguém passou aí para pegar a chave da igreja, para limpar a igreja? E isso já estava dando umas 7 e poucos da noite. O culto começava às 7h30, e a minha mãe falava assim, não, ninguém veio buscar a chave não. Eu falava, manda o Danilo, que é o meu irmão, vir me encontrar lá na porta da igreja e trazer a chave. Amados, eu nem ia em casa. Eu já ficava e já chegava lá, mutuava as cadeiras, jogava uma água, varria lá, fazia alguma coisa, empilhava, depois colocava as cadeiras no lugar. Quando o pessoal estava chegando, eu já estava terminando, já estava limpando a calçada, sabe? E tudo que eu procurei fazer para Deus foi sempre com muita excelência. E assim, às vezes a gente fala assim, nossa, ela pede as coisas mais simples para Deus e acontece. Sim, amados, foi uma semente que foi plantada lá atrás. E se você ainda não plantou essa semente, comece a plantar a partir de hoje. Porque hoje você está tendo entendimento. Hoje você está tendo conhecimento. Então comece a exercer as coisas com excelência, para que tudo que você pedir para o seu Pai, Ele venha te dar.
Mas não é simplesmente pelo interesse de receber. Eu não fazia aquilo para receber nada, amados. Eu fazia aquilo porque eu amava. Eu sempre amei a casa de Deus. Eu sempre amei servir a Deus, servir as pessoas. Então faça por amor, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém? E como eu falei, nós devemos ter um relacionamento, nós devemos exercer as coisas com excelência e nós devemos ter gratidão. Pastora, mas eu quero saber, algo no mundo físico para que eu possa romper, porque eu tenho passado por dificuldade. Amado, passar por dificuldade machuca a gente, dói, é difícil, né? Muitas vezes nos faz orar mais, na vida de outros faz orar menos. Às vezes as pessoas ficam tão tristes, depressivas que não conseguem nem orar. Mas tenha força, porque orar, amados, vai nos tirar desse lugar de provação. Né? E como, falando aqui das coisas terrenas agora, para que eu e você possamos ser prósperos aqui na terra, nós precisamos trabalhar, amados, na área e servir e plantar naquilo que nós queremos. Não tem como a gente falar assim, eu quero ser próspero, mas não dá para dizimar não, Deus. Tem tanta conta que eu não vou nem dizimar. Como que você quer prosperar aqui nessa terra se você não repreende o devorador, não repreende o gafanhoto? Amados, dizimar é um ato de gratidão a Deus por tudo que Ele tem trago à nossa mão, por tudo que Ele tem provido sobre as nossas vidas. Por mais que esteja difícil, dizime. Eu fico analisando algumas situações e às vezes eu penso que quem tem muito é mais difícil ainda. Às vezes a gente pensa, não, o irmãozinho que está na prova, está ganhando pouco, não vai conseguir. Vai. Sabe, aquele que está muitas vezes vai, porque muitas vezes as riquezas, o dinheiro vem e as pessoas começam a se distanciar do Senhor. O Senhor começa a mandar a provisão e você fala, ixi, 10 mil, 10% é 1 mil. 1 mil para a casa de Deus. Amado, tu está ficando com 9. Vai entregar, vai devolver só 1. Isso é um ato de gratidão por aquilo que o Senhor trouxe sobre a sua vida. Amém? Aleluias. Amados, esse mês, vou contar um testemunho rapidinho. Esse mês eu trabalho com vendas, né? E aí, vendas, quem trabalha com vendas é aquela coisa, é igual já dizia Chicó, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Tem mês que a gente vende, tem mês que não vende, então a gente tem que saber controlar isso. E esse mês foi um mês difícil, porque a gente viajou, quando voltou, foi tantas doenças, tantas coisas, que eu ainda não consegui voltar para a minha rotina das vendas. E aí, a irmã estava vendendo um negócio aqui, né? E eu queria comprar. E eu falei, Senhor, eu queria comprar esse negócio para a igreja, porque a gente vai precisar lá no encontro, né? Eu sei que a gente já... Era uma panela. Eu sei que a gente já tem uma panela. Eu queria uma a mais, porque vai ajudar. Eu queria ofertar isso. E ao mesmo tempo eu pensava, meu Deus, mas tem tanta coisa para pagar esse mês. E aí eu falei, não, fazer uma oferta. Se for, vai dar certo. A irmã aceitou a oferta, né? Porque eu sou vendedor, tem que negociar. A irmã aceitou a oferta. Amados, e eu peguei, eu falei, Senhor... Segura aqui na mão de Deus e vai, vamos lá. Ofertei, eu falei, Senhor, eu quero ofertar isso na casa do Senhor. Eu quero que a gente possa ter excelência, que possamos exercer excelência nos nossos encontros. E, amados, foi um mês incrível, né? Eu estava indo com a Lívia para algum lugar, e aí a pessoa que tinha que acertar, porque às vezes a gente tem que fazer um parcelado, esse mês não vai ter como acertar. E eu falei, misericórdia, não diz isso não, cumpre com a sua palavra, mulher. E aí... Porque a gente assina por eles com uma responsabilidade, é toda uma questão. Por fim, amados, eu me mantive firme, eu falei, Senhor, eu vou ofertar e acabou. Mesmo que esteja difícil, esteja apertado. Mas o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Amados, e aí eu até contei o testemunho para a Lívia hoje. Eu falei, mana, lembra que... Porque eu estava dirigindo e a Lívia estava respondendo as mensagens para mim. E eu falei, mana, você lembra que a moça falou que não ia conseguir acertar o valor? Lívia, 2 dias depois, foi ontem, foi o quê? Segunda, terça? Lívia, 2 dias depois, ela foi quitar a dívida toda. Acho que ela falou assim, não quero mais essa mulher me cobrando não, toma logo esse dinheiro, né? Porque Deus, amados, Ele age dessa forma. Às vezes a gente quer ser próspero em tantas áreas, mas a gente não oferta, a gente não semeia. Amados, não retenha, entregue, dê, doa, sabe? O Senhor, Ele sempre traz mais. Eu louvo a Deus porque o Ramon, ele não é pegado com nada. Eu ainda era um pouquinho e eu aprendi com ele a não ser de jeito nenhum.
Eu lembro que o Ramon falava, amor, vamos vender nossa casa para a gente investir. Eu falava, minha casa? Vendo não, vendo de jeito nenhum. E sempre com aquilo, amados, mas quando nós nos movemos debaixo de uma direção do Senhor, de uma palavra do Senhor, meu amado, vai sem medo. É aquele ditado, segura na mão de Deus e vai. Se tem uma palavra, faça isso, não tenha temor, porque Deus, Ele é conosco. Amém? E voltando para a excelência, amados, tudo que nós fazemos no encontro, nós queremos fazer com muita excelência. Eu costumo falar para os meninos, eu falo, olha, o meu sonho é que os encontristas levantem e tenham aquela mesa de café da manhã igual de hotel, tenha fruta, tenha biscoito, tenha pão de queijo, tenha tantas coisas. Mas para isso, amados, nós precisamos dos recursos. E graças a Deus os recursos já estão vindo. Na época, amados, do meu encontro, não foi na igreja aqui não, tá? Na época do meu encontro, só se servia o almoço e era só uma vez. Se quisesse suco ou refrigerante, tinha que comprar. E eu lembro que até então eu achava aquilo normal, né? Eu falava, eu nunca tinha ido nenhum outro, eu falava, não, deve ser normal isso. E a gente foi para uma outra igreja, levou esse costume para lá. E eu lembro que uma vez eu encontrei com a irmã e ela falou assim, vender, tá doida? Vender refrigerante lá? Não. Nós vamos oferecer o nosso melhor. Nós vamos fazer o melhor. Nós vamos servir do melhor. Amados, a partir dali, eu aprendi que tinha que ser com excelência. E tudo que nós procuramos fazer com fartura. Nós procuramos oferecer o melhor a vocês. E é o melhor que nós temos naquele momento. E eu tenho certeza que vai chegar um dia em que nós vamos conseguir, nós vamos ter nossa chácara, nós vamos ter o nosso café da manhã de hotel. Aleluias. Eu preciso de que vocês me ajudem em oração, viu? Para que isso venha se realizar. Sabe? Esse é o nosso desejo. Quando eu fui o ano passado, a primeira vez para o encontro dos casais. Quem que já foi dar um glória? Amados, não é maravilhoso? Quem não foi está perdendo, viu? Se tiver o próximo aí, você já coloque seu nome, porque é maravilhoso. É tanta excelência que a gente fica constrangido, amados. Sabe quando você é tão bem tratado num lugar que você fica até sem jeito? É assim que nós devemos fazer. É assim que tem que acontecer, amém? É assim que o nosso Deus tem que olhar para nós e falar assim, meu Deus, o que eu vou dar mais para esse povo? Eles me amam, eles me tratam bem, eles me adoram, eles são gratos, eles me louvam. Sabe? Nós temos que atrair essa atenção do Senhor. E assim, toda a nossa vida vai ser próspera. Se você quer prosperidade financeira, deposite diante do altar do Senhor. Vem sem medo. Não é agora não, calma, não é hoje. Mas faça, sabe, entregue mesmo. Não tem como você plantar uma semente de manga e querer colher uma jaca. Não dá, amados. Você quer bênçãos financeiras? Semeie financeiramente na vida de outras pessoas. Semeie na casa do Senhor e você vai ver o Senhor. Lá em Malaquias 3:10. Vamos lá. Rapidinho. O que o Senhor nos fala? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir o quê? As janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Eu já dei aqui um segredo para você prosperar na sua vida espiritual. Agora o segredo para você prosperar na sua vida financeira. Quer prosperar financeiramente? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Semeie, oferte. E a palavra do Senhor fala o quê? Fazei prova de mim, se eu não vou abrir as janelas do céu e vou derramar sobre vocês bênçãos sem medida.